Ler é uma das atividades mais prazerosas que existem. Além de proporcionar mais conhecimento, gera um melhor domínio sobre determinados assuntos, amplo vocabulário e aprimora a desenvoltura na hora de falar sobre temas específicos. O problema é que essas qualidades estão em declínio por um fator relevante. Em apenas 4 anos, o Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores. Números que correspondem a 53% dos brasileiros que não leem livros, conforme a pesquisa Retratos da Leitura do Instituto IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. O que explicaria essa queda no número de leitores? Como transformar os desafios de formar novos leitores em um compromisso social? E de que forma podemos aproveitar as novas tecnologias para reverter esse cenário? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é Retratos da Leitura, redução de leitores no Brasil. Para esta conversa, convidamos a diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, Aline Nascimento, a escritora e defensora pública, doutora Lidevânia Martins, e Natália Almeida, que integra o Clube do Livro do Maranhão. E aí eu quero começar a conversa com quem lida com leitores de todos os tipos, todos os dias, em todos os momentos, que é a Aline Nascimento, que é a diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, uma biblioteca quase ducentenária já. A gente pode dizer que essa pesquisa realmente ela procede ou há brechas de que pode ser um quadro diferente ou para melhor ou para pior? Eu acredito que existem alguns pontos da pesquisa que podem ser objetos de contradição, né, de provocação, mas é importante a gente ressaltar que essa pesquisa que foi lançada no final de 2024, a do Retrato da Leitura no Brasil, ela são 4 anos realmente de um momento muito crítico que o país viveu, tanto a nível de governo federal, de políticas públicas, de extinção de Ministério da Cultura, como também de pandemia. Sim. Então, é lógico que isso tudo afetou a população, mundialmente falando, e é lógico que o Brasil também. Então, isso reflete, lógico, nas bibliotecas, que elas foram esvaziadas, que já vinha com relação à tecnologia, às telas, e veio a pandemia, né, que afetou diretamente a todos, e é lógico que as bibliotecas, porque elas tiveram que ser fechadas, muitas não reabriram após a pandemia, mas também por falta de políticas públicas a nível federal de investimento tudo que em relação ao incentivo à publicação de livros, às editoras, às bibliotecas, às escolas, às universidades que sofreram. Então, eu acho que é um resultado disso, mas eu, enquanto cidadã, enquanto bibliotecária e pessoa que milita nessa área há mais de 30 anos, eu questiono um pouco a forma como essa pesquisa ela vem sendo feita e também alguns resultados que ela apresenta. Porque eu, enquanto biblioteca e gestora de biblioteca, eu nunca participei, não conheço ninguém. São 208 municípios, o Brasil tem quantos mil municípios? Né, a gente sabe que tem uma amostragem, um trabalho muito sério, mas a gente sempre tem que confiar desconfiando. Porque a gente trabalha e a gente vê o resultado. Esse feedback do trabalho que é feito de incentivo à leitura, para quem trabalha em biblioteca, ele é imediato. A gente vê, a gente convive com isso. Eu acordo e vou dormir com esse trabalho de incentivo à leitura e de formação de leitores. Normalmente, nesse momento, eu faço a pergunta justamente para outra pessoa que está na roda, mas eu quero continuar com a senhora, porque a senhora falou um ponto muito interessante, que a pandemia, de certa forma, foi um complicador. Mas aí, quem está neste momento nos assistindo diria, mas a pessoa está em casa, não teria muito mais tempo para ler livros nesse momento? Fora da biblioteca, mas aí a gente precisa levar em consideração o seguinte, o país que nós vivemos ainda é um país onde as pessoas não têm
o fácil acesso à compra de livros, por isso muitos frequentam a biblioteca. Seria essa uma explicação? Mas eu acredito que... porque assim, a biblioteca e a escola são esses espaços que são pontes entre o livro e o leitor. Então, é nosso trabalho. E é diferente você pesquisar, você estudar um livro, você ler um livro, e aí eu não falo de livro didático, mas de livro literário, que é o que incentiva a leitura, para você adquirir o gosto pela leitura e aí começar a ter uma leitura por necessidade. Mas no início a gente tem que incentivar a leitura por prazer, né? E esse é o trabalho que as bibliotecas fazem. Mas, assim, se eles ficam afastados desses espaços, dessa convivência que é necessária, porque a leitura ela vai muito além do livro físico e até mesmo do livro digital. O que nós estamos fazendo agora é um tipo de leitura, porque nós estamos passando informação, conhecimento para quem está nos assistindo, estamos aprendendo aqui com o outro. Então, essa convivência, ela prejudicou muito. E a pandemia afastou, porque afetou muito as pessoas, entendeu? Então, as pessoas... E a gente já estava vivendo um momento de esvaziamento das bibliotecas, né? E uma questão muito tecnológica das pessoas estarem muito voltadas para as telas, para aquela resposta rápida de ler um livro, por um capítulo, uma parte, né? E não um livro inteiro para você contextualizar, para você poder ter a sua própria opinião. Então, isso aí a pandemia afastou, né? E a gente tem essa dificuldade. Mas eu volto a dizer... que acredito que, além da pandemia, o que somou também para os resultados, mesmo questionando alguns deles, a falta de políticas públicas de incentivo à leitura neste período, a extinção do Ministério da Cultura, que foi o que aconteceu, e isso aí com certeza afetou. Então, juntou tudo a pandemia, o medo, as pessoas se isolaram, né? E nem sempre foi feito, apesar de todo um trabalho que foi feito nas redes sociais, de lives, de palestras, de lançamentos, mas não é a mesma coisa do que aquele convívio diário, do que a troca que nós estamos fazendo aqui. Então, isso afetou e continua afetando. E aí a gente que trabalha em biblioteca tem que ter muita criatividade para poder suprir a necessidade e tornar essa biblioteca atrativa, através de vários eventos culturais, que o que as bibliotecas, principalmente as bibliotecas públicas, fazem. Mas o retrato da leitura no Brasil, eu queria conhecer uma pessoa, eu que trabalho, coordeno o Sistema de Biblioteca do Estado do Maranhão. Em nenhum momento a gente foi questionada ou recebeu informações para que a gente pudesse dar também a nossa contribuição. Nem mesmo o banco de dados de quantos visitantes tiveram? Nada disso foi consultado. Foi consultado. E a gente contesta por isso, porque a gente vê que no dia a dia é diferente. Talvez a qualidade do que as pessoas estejam lendo, talvez seja diferente. Mas a prática de leitura, eu acredito que a gente tem conseguido, mesmo que de uma forma bem lenta, mas a gente está conseguindo um avanço. Isso a gente tira pela frequência nas bibliotecas, a gente tira pelos clubes do livro que acontece aqui, que temos uma pessoa que vai poder falar muito melhor disso. Então, temos uma escritora aqui que sabe disso e tem livro esgotado. Então, a gente convive com a cadeia produtiva do livro. Então, a gente conhece um pouco essa realidade. É lógico que a gente tem muito ainda o que alcançar, mas eu acho que a questão da prática da leitura ela está evoluindo, sim. Doutora Lindevânia, a senhora, como escritora, tem trabalhos na parte da literatura científica, somente na literatura científica, somente na literatura de ficção ou em ambas áreas? Em ambas. Tenho tanto artigos científicos quanto trabalhos literários, né, de prosa, contos e também de poesia. E eu acho muito interessante a fala da Aline, porque a pesquisa Retratos da Leitura é uma pesquisa muito interessante, mas como a Aline pontua, ela tem que ser vista em sua complexidade. A gente não pode abordar esses dados que são importantíssimos, mas não se pode abordá-lo de um modo simplista e de modo ingênuo, né? E como escritora, eu tenho vivenciado
junto com os meus colegas escritores, e digo mais, como escritora mulher e como escritora afrodescendente, eu tenho a alegria de observar um aumento de clubes de leitura, um aumento também de iniciativas voltadas para leituras específicas de mulheres e de mulheres negras, né? Então, são movimentos que estão iluminando o nosso passado, que estão perguntando onde estão as artistas mulheres, onde estão as escritoras, onde estão as autoras negras, né? Então, são movimentos potentes que têm chamado a população para ler essas autoras, né? E esses dados, eles não podem ser ignorados. E quando a Aline pergunta, né, não conversaram com a gente, eu pergunto, mas conversaram com os clubes de leitura, conversaram com as pessoas que estão à frente ou que estão participando dessas iniciativas, né? Eu sou uma autora que eu tenho a alegria ou a sorte de ter um livro que está esgotado, né? Que foi objeto de um prêmio, vou até mostrar aqui esse livro aqui, né? E desse prêmio que originou esse livro, ele foi o primeiro a estar esgotado, um livro que circulou amplamente no país inteiro, né? Então, a gente... há locais ainda de circulação de livros, né? Mas como eu menciono, a gente não pode ler esses dados de modo simplista, né? E quando a gente pensa nisso, a gente observa que nós estamos em um momento tecnológico, um momento cultural que a gente fala que existe, né? Existe uma economia da atenção, né? Então, cada vez mais somos demandados para diferentes nichos de atenção. Então, a gente tem um avanço aí nas redes sociais da internet que chamam nossa atenção, avanços de streaming de música, como o Spotify e outras redes, avanços de streaming de cinema, como o Netflix, as pessoas ficam meio perdidas, né? Então, a poesia e a prosa estão competindo nessa economia da atenção, né? Além disso, é importante a gente lembrar também, né, e comparar esses dados com outros dados sociais, que a gente está em um momento de precarização de trabalho. Então, as pessoas têm estado muito preocupadas, trabalhando mais hoje em dia, mais no presente do que no passado, muito preocupadas com a situação econômica, né? De como dar conta das suas demandas, né? De manutenção de vida, e tudo isso interfere ao tempo que ela vai destinar tanto para a leitura quanto também para outras atividades, seja de educação, seja de lazer, né? E não é à toa que a pesquisa indica, retratos de leitura, né, que as pessoas que falam que não conseguiram ler ou que queriam ler mais durante o tempo que a pesquisa foi realizada, que elas apontaram que o principal motivo para não ler, e é um dado importantíssimo, foi a falta de tempo, né? Então, a gente tem que ler tudo isso aliado com outros dados estatísticos. As pessoas têm se ocupado muito com tantas outras coisas, inclusive, aproveitando que a senhora falou a respeito do crescimento dos streams, as pessoas às vezes deixam de ler uma obra literária, mas assistem à adaptação dela para as telas, né? É um modo de leitura? Mas não do tradicional, né? Não, e isso traz alguns prejuízos, né? Porque a pesquisa também indica retratos, né? E quando as pessoas são perguntadas, você faz o que no seu tempo de lazer? O que você gosta de fazer no tempo de lazer? Elas falam que a primeira coisa que elas gostam de fazer é exatamente usar as redes sociais. Não é a leitura, né? E por que não é a leitura? A leitura ela vai exigir, né, o engajamento maior do leitor. Ela vai exigir mais tempo, mais disponibilidade, ela vai exigir um aprofundamento, né? E o que a gente percebe quando a gente observa essa economia da atenção é que as pessoas têm tantas demandas que elas não conseguem se aprofundar em nada, né? Isso é muito importante porque para que a gente possa, de fato, ler, digerir, né? E usar esse conhecimento para nos enriquecer, nós precisamos de tempo para a gente poder digerir o que a gente acabou de ler. Então, temos que ter um tempo de aprofundamento, isso é importantíssimo. Então, não é qualquer leitura que vai ter esse condão, né, de nos levar além, eu diria. E preciso, de fato, que a gente tenha uma leitura compromissada para que a gente possa usar de modo produtivo, para a gente poder crescer, se desenvolver no mundo. Natália, fala para a gente o que é o Clube do Livro, como que ele é organizado. O Clube do Livro, ele reúne, né, pessoas de todos os gostos, para a gente debater sobre um livro atual, um livro que traz ali o nosso âmbito da sociedade, né?
A gente estava ativo bastante antes da pandemia. A gente funcionava na leitura, né, do Shopping São Luís. E reunia milhares de pessoas, de todas as idades, todos os gostos. Só que, como a fala da colega Vocês falou, são prova viva do que ela falou, exatamente, que a pandemia atrapalhou. A pandemia atrapalhou muito o nosso processo, porque desde 2018 a gente estava ativo, as pessoas estavam participando, estavam indo fluidamente. Só que depois que veio a pandemia, realmente a gente viu que esfriou, entende? A gente tentou ficar virtualmente, só que a internet não ajudava muito, né? Às vezes nem eu conseguia participar por conta da internet. Mas depois que passou esse período da pandemia, a gente, pelo menos eu como leitora, percebi que os valores dos livros aumentaram muito, né? Então a gente acabou indo pelo PDF, muitas das vezes. Quando não tinha, um amigo comprava, emprestava e a gente tentava se organizar nesse ritmo. Mas depois a gente conseguiu manter, só que o número de pessoas no clube foi diminuindo, né? Infelizmente. E a gente tentou ver outras maneiras para tentar trazer esses leitores de volta, né? Certo. Doutora, queria falar com você, Aline, a respeito do perfil do atual visitante das bibliotecas dentro do estado do Maranhão. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Chegou o momento do nosso primeiro intervalo no Contraplano de hoje. Já já a gente volta com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo retratos da leitura, redução de leitores no Brasil. No final do bloco anterior, eu me dirigia à diretora da Biblioteca Pública, Aline Nascimento, para saber o perfil do atual leitor que frequenta as nossas bibliotecas. Tem um perfil mais ou menos traçado ou é bem variado, não dá para definir? É um público bem diversificado, porque é uma biblioteca de grande porte, né? Então, a gente tem desde o bebê até o idoso. E como isso se divide com relação ao que procura, cada um procura. Nós temos, por exemplo, esse mês de abril, nós já recebemos creches, crianças de 2 anos, de 2 a 4 anos, a gente fazendo trabalho. Nós já recebemos um público criança, pré-adolescente, o público de ensino médio que nos procura bastante, mas temos também um público formado por pesquisadores, que já é um público que procura nosso setor de obras raras, nossos jornais maranhenses, porque a biblioteca possui a maior coleção, a mais completa coleção de jornais maranhenses do estado do Maranhão. No Brasil é a nossa. A maior biblioteca do autor maranhense está na Benedito Leite também. Então nós temos um público muito variado, muito diversificado, porque a gente tem atividades para todos os públicos. Fora que a gente faz, por exemplo, nós temos uma parceria muito grande com escritores maranhenses e usamos as redes sociais para divulgar os autores maranhenses. Agora mesmo, no mês de março, fizemos uma grande roda de conversa com a nossa querida Lindevânia Martins, que está aqui na mesa, com Lidilesse Adler, com Wanda Cunha, trovadora, com o Délia Adef, que é uma escritora que escreve, que é jovem, escreve para os jovens, é um outro tipo de literatura, um público de estudantes de ensino médio. Mas assim, a gente temos o público de pessoas com deficiência, que procura todas as informações, mas a gente tem que ter um tipo de documentação, de tecnologia mais voltada. Então, a gente tem esse público muito diversificado. Agora, diariamente, quem é que mais nos procura hoje, que enche realmente as bibliotecas, são as escolas com as visitas guiadas. Para você ter ideia, nós já estamos com agendamento da biblioteca fechada até o final do mês de maio. Então, todos os dias nós temos visitas de escolas, de grupos de idosos que a gente recebe diariamente, manhã e tarde. E o passeio pela biblioteca é aquele passeio que dura pelo menos 2 horas, porque ele viaja, ele passeia, ele viaja realmente, faz uma imersão nos bastidores da biblioteca, passando por todos os setores e finaliza com a sessão, dependendo do público, com uma sessão de contação de histórias,
Tudo isso que a gente faz para atrair o público, para trazer o público de volta para dentro da biblioteca, já estamos conseguindo mais. Durante 2 anos consecutivos, a Biblioteca Pública Benedito Leite foi a casa mais visitada do estado do Maranhão, mais visitada do que os museus, né? E ela não é uma casa de visita, ela é uma casa que não deixa de ser um ponto turístico, mas é uma casa de pesquisa, é uma casa de leitura, estudo. de pesquisa, de estudo, que faz também visitação. Mas o maior número de atendimentos, assim, disparado, é da Biblioteca Pública Benedito Leite. Em 2024, esse número, se eu não estou enganada, foi em torno de 330 mil frequentadores. E isso é muito grande, é um público muito grande, a gente pensando em épocas de internet. Entendeu? Então, continua sendo. Mas é aquilo que eu falei, é um trabalho diário de você ser criativo, de você procurar o que a biblioteca pode fazer para oferecer para o público, para que as pessoas não pensem, não vejam a biblioteca como apenas uma casa que guarda livros. Ela é muito além disso. Inclusão social, inclusão digital. Temos telecentro para as pessoas que não têm acesso à internet, que não têm computador. E sabe quem é o nosso maior público? É bom dizer aqui. Pessoas em situação de rua utilizam muito os serviços da biblioteca, principalmente o telecentro. Nós temos migrantes, pessoas que vieram da Venezuela, que vieram da Argentina e que utilizam nossos serviços. Então é por isso que às vezes eu fico, por que essa pesquisa, a gente não participa, ninguém pergunta, são importantes essas informações, então a gente quer saber quem é que está sendo, eu sei que é uma pesquisa aleatória, que tem uma amostragem, que tem todo um estudo científico para ver se realmente aquilo corresponde à realidade, mas eu, enquanto, inclusive, coordenadora do Sistema de Bibliotecas Públicas, onde a gente tem bibliotecas, hoje a gente tem biblioteca no estado do Maranhão em 169 municípios, nós temos 217. Falta ainda muitos, mas a gente, por isso que eu falei, muitos na pandemia, muitas bibliotecas na pandemia fecharam, bibliotecas públicas dos municípios, os prefeitos acharam bom fechar. E aí entra o nosso trabalho de ir lá no município, conversar com a gestão municipal para reabrir e dizer a importância que a biblioteca possui, porque o acesso às livrarias são importantíssimas, são necessárias, mas o acesso gratuito, quem permite são as bibliotecas públicas. Então, a gente tem que pensar no todo, na população que não tem condição de comprar um livro, porque o livro é caro, né? É caro para a nossa situação social, porque a gente sabe que tem todo um trabalho para a publicação e para a edição daquele livro, mas não é a realidade nossa, não permite, né? Então, as pessoas que mais têm dificuldade de acesso são as pessoas que estão mais à margem desse acesso à leitura. E aí entra o importante trabalho que as bibliotecas públicas têm. Então, se nós somos chamados, querendo saber por que as pessoas não estão frequentando a biblioteca, e o que a biblioteca está fazendo para incentivar a leitura e formar esses leitores, por que nós não somos chamados também para dizer o que está sendo feito e o que a gente tem, o resultado, o produto que a gente tem para mostrar para a sociedade. Nós não somos questionados. A gente é questionado sempre da parte negativa, mas se é feito um trabalho que tem realmente um público grande. Entendeu? Então, isso é muito importante, esse incentivo diário. E esse público, voltando à tua pergunta, é muito diversificado, dentro de uma biblioteca pública, principalmente a nossa. Doutora Lindevânia, ela falou a respeito de uma parte do público que visita, né, que são os estudantes, né, e a gente sabe que estudante, se quiser realmente absorver alguma coisa, precisa ler, né, principalmente quando chega no ensino superior, e quem é da área de ciências sociais, das áreas das ciências sociais, das ciências humanas, sabe que precisa ler muito. Por exemplo, a senhora da área do direito, né, escreve muito, né, cientificamente, né, as chamadas minutas, precisa também ler bastante. Agora, diante de um cenário de tanta modernização, né, a senhora acredita que nessa questão científica a leitura atualmente está prejudicada ou não existe nenhum tipo de prejuízo diante das novas tecnologias? Eu creio que o prejuízo atual ele é evidente, né?
mas nós estamos em um momento de grande transformação, as coisas estão evoluindo, se transformando muito rapidamente, então é difícil a gente prever de fato o que vai ser no futuro, né? Então eu vejo isso com preocupação, especialmente por conta de que as redes, elas nos fazem pensar que o certo é você ler tudo rapidamente, sem aprofundamento, sem de fato você perguntar se aquilo é real ou não. Isso vai dar origem, por exemplo, às fake news, que são perigosíssimas, né? Então, o que você pontua é essencial para que a gente possa refletir, né? E pensando no estudante, porque a pesquisa Retratos, ela traz um perfil de quem são os leitores no país, a pesquisa aponta que a maior parte desses leitores são de estudantes. Isso é importantíssimo pensar, porque quando ela também faz uma amostragem por gênero, ela mostra que a maior parte dos leitores são mulheres, né? Quando faz por classe social, que a maior parte é de classe social alta, da classe social A e B, né? Quando pensa em nível educacional, que a maior parte são pessoas de nível superior, né? Então a gente percebe também aí, no Retratos, uma questão importantíssima, que é a desigualdade social, né? E a forma que nós temos, e eu falo isso desse lugar, porque eu também fui uma estudante pobre, de periferia, do interior do Maranhão, né? E fui uma leitora, uma viciada em livros, né? A forma que a gente tem para a gente conseguir superar esses obstáculos sociais é através da leitura, é através da educação. E essa abertura para a leitura e para o conhecimento, ela, sobretudo, além disso, além de nos abrir novas portas e janelas, ela nos humaniza também, né? E aí eu já falo de uma outra perspectiva, porque sou defensora pública também, né? E atuei quase 10 anos, né? Ao lado de mulheres, defendendo-as de pessoas LGBTQIAPN+, né? E a gente vê que a maior parte dos leitores são mulheres, né? Então, os homens estão lendo o quê? Né? Então, numa sociedade em que a gente tem um índice de violência contra as mulheres muito grandes, a importância de que os homens leiam e leiam mulheres para que eles tenham acesso ao mundo das mulheres, né? A importância de que as classes mais altas leiam sobre como vivem as pessoas que estão nesse lugar de pobreza extrema, né? Leiam autores que falam dessa realidade, porque essa leitura ela vai trazer alteridade, vai trazer proximidade com o outro e vai nos tirar da indiferença. Então, você percebe, João, como é que a leitura é importante para a gente, né? Não só do ponto de vista individual, para você poder, digamos, ascender socialmente, mas para a gente poder também nos melhorar enquanto sociedade, enquanto coletividade. Natália, aproveitando o gancho da resposta da doutora Lidevânia, eu quero inclusive aqui citar Monteiro Lobato, que ele disse que um país é feito de homens e livres. Eu vou até dar uma adaptada. O país é feito de homens e mulheres, sejam cis ou trans, e livros. Vamos fazer uma reformulada na frase. Tu percebe no teu convívio com os colegas, tu que estás ainda nessa fase, né, da leitura muito científica por conta da formação, tu percebes nos colegas o desinteresse pela leitura, ou eles são ávidos por ler, absorver conteúdo, não só pensando somente na formação, mas por conteúdo para a vida mesmo? Tem, infelizmente, um desinteresse, porque eu gostei muito da fala da Mana, porque a gente tem que lidar com o nosso tempo, né? Então, quando a gente entrou na faculdade, as demandas começaram a surgir, né? Estágio, trabalho, conciliação ali para manter o tempo. Eu tiro também por mim, né? Competir com um livro científico e com o nosso livro, né? Que está ali na cabeceira, que a gente escolhe mergulhar profundamente, né? Mas eu acho que se a gente organizar, né, isso que eu falo muito para os meus colegas, né, e eu creio que o Clube do Livro vai voltar e vai trazer isso mais forte, organizar um tempinho, né, organizar as 24 horas que a gente tem e mergulhar na leitura, né. E foi isso que eu consegui fazer recentemente, terminei uma leitura, né, o livro A Biblioteca da Meia-Noite. E mais uma vez eu me vi como a leitura ela é indispensável, como ela é essencial, porque ela vai te transformar de dentro para fora, ela te torna um ser humano muito melhor. E os debates dos clubes também, tu vai
percebendo o ponto de vista de cada colega, a visão de cada pessoa, vai respeitando a opinião também do outro, porque são opiniões diferentes, são pessoas com pensamentos diferentes, mas ali tu tem um debate amplo sobre cada leitura, né? E vai transformando o teu dia a dia, né? Então, acho que é tentar separar um tempinho para a gente encaixar a leitura. Nas conversas com os colegas, tu tenta estimular eles nesse quesito de leiam mais? Sim, absorvam inclusive está aberto sempre o convite, agora que o Clube do Livro vai voltar dia 3 de maio, às 15 horas, já deixo logo aqui o meu convite, lá na Biblioteca Benedito Leite, que é um espaço, né? Mesmo se a pessoa, eu digo assim, mesmo se você não lê, vá, entendeu? Ouça outras pessoas, outras opiniões, porque vai te incentivar, né? Tem amigos que, eu sou muito fã de livros de terror, comédia, romance, e acaba se mergulhando nesse outro caminho. Então, é um incentivo, né? Os clubes do livro são um incentivo. E eu acho também que a escola também é um grande incentivo, porque eu estudei numa escola que me incentivava a ler. Eu disputava comigo mesma quantos livros eu lia durante a semana. Então, era uma disputa comigo mesma. Então, acho que a escola é o caminho essencial para fazer com que o aluno tenha esse querer, de querer ler, de querer comprar um livro, né, de querer entrar na biblioteca com as visitas, de querer mergulhar nessas histórias. Se não tiver o hábito da leitura, vai passar na porta da biblioteca sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Vai ser só mais um monumento ali. Olha a biblioteca. Por que não é? Tá lá aberta, né? Por que não entra? Né? Então... Certo. Volto a falar com a diretora, Aline Nascimento, porque existe um grande concorrente hoje em dia do livro físico, que é o e-book. Né, que, de certa forma, desobriga aquela pessoa de ir até a biblioteca, pegar um livro emprestado, passar uma manhã, uma tarde por lá, fazendo a leitura do livro, voltar depois para continuar esta leitura. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento atual, como conviver nessa dualidade do livro físico com o e-book. Mas a senhora vai me responder no próximo bloco, tudo bem? Bem. Momento da nossa última parada no Contraplano e já nós voltamos com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo retratos da leitura, redução de leitores no Brasil. Participam desse debate a diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, Aline Nascimento, a escritora e defensora pública Lindevânia Martins, e Natália Almeida, membro do Clube do Livro do Maranhão. E no final do bloco anterior, eu falava com a senhora a respeito dessa dualidade, né? Muitos falam sobre concorrência. Existe de fato essa concorrência livro físico, e-book? Olha, eu sou, acho que até pela minha geração, eu gosto mais do livro físico. Mas como bibliotecária, eu defendo o acesso à informação e a prática de leitura. Se é o suporte, para mim não me incomoda. Pode ser o digital, pode ser o físico, porque o importante é você ter acesso. E assim, o importante é o que você lê, não é como você lê, né? Então, lógico que isso afasta as pessoas da biblioteca. Mas a biblioteca também, ela nunca tem a tecnologia contra ela, mas a favor. Não é adversário. Não. O que é que a gente faz? Nós temos uma biblioteca digital. Perfeito. Então, hoje nós temos um acesso à nossa biblioteca digital que a gente não tem nenhum mês que tenha menos do que 5.000 acessos. Inclusive, então, a senhora falava agora há pouco dos jornais que tem coleção. Alguns desses jornais já foram digitalizados. Sim, os jornais do século XIX, início do século XX, estão todos na nossa biblioteca digital. Então, essas pessoas, elas estão frequentando a biblioteca, elas não estão presencialmente. Então, o que a gente tem que fazer é aproveitar a tecnologia. Nós fizemos o quê? Nós desenvolvemos, sabemos que as pessoas estão na época das telas dos smartphones, desenvolvemos um aplicativo nosso próprio de consulta e reserva do acervo.
E é um aplicativo que a gente procura melhorar diariamente, porque a gente quer concorrer, uma concorrência, como é que se diz, salutar, né? Me fugiu agora, saudável, desculpa, saudável. A gente está colocando o catálogo de livros com as capas para ficar cada vez mais atrativo para as pessoas que estão no seu smartphone lá, baixar o aplicativo nosso, olha a biblioteca lá, faz interessante, gostei desse livro, ele já consulta e já reserva o livro, ele vai procurar. Esse é o livro físico. No aplicativo a gente não disponibiliza o livro no todo, mas apenas para saber que a biblioteca tem aquele livro. Mas olha lá, ele se interessa, ali ele já faz a reserva. Aí eu não estou com tempo, porque o tempo hoje é uma questão muito séria, então. Ele reserva, ele vai chegar lá na biblioteca, quando ele chega, o livro que ele reservou no dia anterior já vai estar lá no balcão, só esperando por ele. Ele não vai passar mais do que 5 minutos lá. Então, são formas que a gente tem que aproveitar a tecnologia. Então, já tivemos, hoje a gente está sem, mas a gente já teve também uma biblioteca digital de livros contemporâneos, inclusive tivemos o Clube do Livro como parceiro na divulgação, e assim, a nossa biblioteca digital de livros, que a biblioteca não possuía fisicamente, mas só digitalmente, teve um acesso tão grande que na primeira semana o sistema bugou e a gente teve que entrar solicitar para que a empresa que fornecia para a gente ampliasse, porque a procura é muito grande. É por isso que eu falo, quando eu falo sempre da importância da biblioteca, mas a importância da escola, como a Natália falou, é porque a gente precisa apresentar, divulgar, entendeu? Como a gente faz, apresenta, divulga, incentiva isso, vem um retorno. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas conheçam, tenham acesso à informação. E eu digo para você, com toda certeza, quando a gente faz colônia de férias, com crianças de 10, 11 anos, que inclusive que foi a data que permaneceu, a idade que permaneceu na pesquisa Retrato da Leitura, que nem aumentou e nem diminuiu. O mesmo quantitativo percentual da edição passada continuou nessa, crianças de 10, 11 anos. Então, quando você chega nessa colônia de férias que a gente realiza todo mês de janeiro e julho, o primeiro dia as crianças, mesmo com 10 anos de idade, 11 anos, já vem toda com seu smartphone. Aí ela chega, ela não quer, a gente não obriga. Aí a gente diz, não, eu quero ficar. Fica. No segundo dia, ela nem lembra mais que tem smartphone. Por quê? Porque aí que eu estou falando é a nossa criatividade. É um grupo de especialistas, de pessoas que são especializadas naquilo, para preparar uma atividade, sempre tendo o livro como fonte maior de inspiração, mas que as pessoas atraiam. E essas crianças que vão ou numa visita guiada, ou numa programação dessa de férias, elas estabelecem um vínculo com a biblioteca que vai para a vida toda. Mas o que a gente precisa cada vez atingir um público maior, porque precisa. Por isso é que eu falo, o que falta é investimento, falta essa mediação, porque, gente, é lógico, é muito difícil você competir com a tela, porque ela é muito atrativa e ela te traz uma resposta muito rápida, que o livro vai demandar muito tempo, né? Realmente você. Mas é por isso que a gente tem que a gente, primeiro que trabalha com incentivo à leitura, a gente tem que incentivar o gosto. Porque tempo, Natália, é questão de prioridade. Quando a gente já adquiriu o gosto e a gente entende que aquela leitura é uma necessidade, eu vou encontrar um horário na minha agenda super cheia para eu fazer a minha leitura diária. Então, tempo é questão de prioridade. A gente é que tem que fazer com que nós que somos da cadeia produtiva, da cadeia criativa, do livre leitura, temos que procurar sempre e volta a questão do investimento, das políticas públicas, da atualização das bibliotecas, da manutenção, que a gente tem que ter. Eu vou sempre falar da biblioteca por conta do acesso gratuito. A gente tem que garantir o acesso gratuito. Aí ele vai comprar se ele quiser, mas a gente tem que garantir a gratuidade, para que todos tenham acesso. Doutora Lindevânia, eu não recordo agora quem, mas alguém uma vez disse que bons escritores, antes de tudo, precisam ser bons leitores. Aí eu queria falar a respeito, né, da oficina de criação de textos
né? Essas pessoas, para ter esse gosto pela criação de textos, elas precisam, antes de mais nada, ter o bom gosto. Quando eu digo bom gosto, não é determinada literatura específica, mas é gostar de ler, né? Queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que acontecem essas oficinas e quem são essas pessoas que normalmente aparecem. Então, eu dei já algumas oficinas, né, tanto oficinas de criação de poesia, quanto oficinas de prosa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o público que vai a essas oficinas é um público muito amplo, um público bem diversificado, né? Então, vai desde criança, quando aparecem também idosos, né, adultos ali que estão na maturidade, muito jovens, mulheres, homens, gente que nunca escreveu. Aparecem também escritores, poetas que já são reconhecidos também vão nessa oficina, porque também é um lugar onde você vai encontrar outras pessoas que partilham com você uma mesma paixão, né? E aí eu queria fazer um link com as bibliotecas, né, porque eu acho muito importante a gente pensar que para você conseguir escrever bem, acho que você tem que ler, principalmente, ler bastante, ler textos de modo diversificado, de várias fontes, de vários autores, né? E eu fui uma leitora crônica, né? E meu principal lugar de acesso aos livros, porque eu era uma menina que não tinha dinheiro para comprar livros, eram as bibliotecas, né? Então, eu era aquela que eu tinha, na minha época, era um cartão de biblioteca, cartão manual que você preenchia. Então, o meu sempre acabava de preencher e tinha que substituir, né? E uma coisa que eu vejo agora na atualidade, quando a gente pensa em e-book, livro físico, livro impresso, é o que muda, na verdade, é o modo de você se relacionar com o texto. Mas eu vejo o e-book com bons olhos, porque ele amplia as possibilidades de leitura. Contudo, as livrarias e as bibliotecas, né, elas te trazem o livro de uma outra forma, né? Eu acho que esse contato, especialmente para mim, que sou ainda de um tempo analógico, de você abrir, de você cheirar o livro, eu acho maravilhoso, né? Cheirinho do livro novo, maravilhoso. Né? E outra coisa também é que as livrarias e bibliotecas também são lugares de encontro. São lugares de afeto, em que você encontra, por acaso, com outros leitores. Aconteceu muito comigo, né? Chegava na biblioteca para sentar e conhecer alguém, começava a conversar, trocávamos livros, conversávamos sobre o que nós estávamos lendo, mesmo nas livrarias. Então, esse espaço do livro físico, e aqui também eu incluo os clubes de leitura, né? São espaços muito potentes de trocas afetivas, né? Mas o e-book também tem as suas vantagens, né? Acho que é bom a gente pensar desse modo para a gente não também demonizar os e-books em relação ao livro físico. Então, por exemplo, alguém que tem interesse em um livro que eu tenho fisicamente, né, ele pode conseguir esse livro, baixar através de um clique na internet, comprar pela internet. Qual que é a vantagem disso? Tem essa rapidez na aquisição, né? Mas para quem escreve tem também uma outra vantagem, que também é uma vantagem que vai se estender ao leitor, é que uma vez que você pode criar um livro só de modo digital, e você vai ter um processo mais barato, você não vai gastar com impressão, você não vai gastar com papel, com tinta, né? Isso permite que você tenha uma variedade das experiências de escrita, né? Então, você tem possibilidades mais diversas em relação ao digital. Então, de repente, alguém que nunca publicaria um livro físico, porque não teria, de repente, aquela condição econômica, né? Ele pode fazer isso, porque é mais barato você fazer isso através do digital. Então, você vai colocar no mundo, disponível a qualquer leitor, uma experiência que talvez fosse impossível se a gente pensasse ela como um impresso, né? Uma coisa muito curiosa, João, que aconteceu na pandemia, né? E claro que eu vou falar desse lugar de escritora, né? É que para nós, escritores, né, o fato da gente estar usando muitas redes sociais permitiu uma coisa muito rara, né? Permitiu que a gente tivesse os nossos trabalhos, né, sendo difundidos para lugares nunca pensados anteriormente, né? Então, a internet desse modo, em especial a pandemia, que foi um tempo de muita exclusão, de você ter que ficar restrito, isolado, né? Ela fez com que houvesse encontros por conta das redes sociais, né, de autores que estavam em lugares muito distantes, né, de autores com outros autores, de autores com novos leitores, né. Eu tive traduções minhas nessa época para o inglês e alunos de uma universidade da Geórgia
tiveram meus textos consigo, eu dei uma palestra para eles, então foi algo que a internet propiciou, né, que seria impossível se a gente pensasse isso em encontros presenciais. Então, a internet, né, ela também tem os seus aspectos benéficos. Certo. Inclusive, com tanta conversa de e-book, conheço uma pessoa que é amante de e-book, uma pessoa muito próxima, inclusive. Natália, queria, falando de proximidade, teve algum momento assim que reforçou o teu gosto pela leitura, assim, que algo que de repente aconteceu e tu mergulhou no mundo da leitura mais ainda? Trabalhei numa loja que tinha o acesso ao Clube do Livro, né? E eu estava passando também por um período de uma perda familiar, então meio que eu me isolei de tudo e a leitura foi um dos refúgios para mim, não entrar em depressão, né? Então eu digo que a leitura me salvou em todos os aspectos, né? E mergulhar em cada história, né? E conhecer as pessoas do clube também. Então eu também costumo dizer que o Clube do Livro para mim é um lugar seguro. É um lugar onde eu posso ser eu, onde eu sou respeitada, acolhida, onde eu tenho afeto, né? Onde tenho um carinho das pessoas que fazem o clube acontecer. A gente abraça essas pessoas, então acho que isso faz com que a gente, eu quero voltar de novo, eu preciso ler aquela história novamente, porque vai te dar uma visão de mundo diferente, vai te dando um novo fôlego de vida, então me ajudou muito nesse processo. O livro pelo jeito vai ser sempre um terapeuta para ti. Terapeuta, sim. Gente, nós estamos já encaminhando para o final do nosso programa. Foi um bate-papo maravilhoso, muito prazeroso com vocês. Inclusive, quero destacar que com a presença de 3 mulheres aqui, há quase 2 semanas, completaram-se 40 anos do falecimento de Cora Coralina. Foi uma das mulheres, ainda uma das mulheres que tem grande destaque no que se diz respeito à literatura, que é muito citada, muito lida dentro do país. E eu queria abrir agora espaço para que vocês fizessem as suas considerações finais, colocasse algo que porventura a gente não explorou dentro da conversa e até mesmo fiquem à vontade para qualquer convite, porque eu sei que não falta encontro como o Clube da Leitura, algum sarau, algum recital que porventura vocês frequentam, e além da própria biblioteca, que precisa sempre ser visitada. Começa com a senhora, doutora Aline. Então vamos lá, eu vou fazer um convite, só que o horário da Biblioteca Pública Benedito Leite de atendimento ao público é de segunda a sexta, de 8h30 às 18h30. Eu quero dizer que assim, a gente tem uma preocupação e a gente mergulha muito no mundo do cinema, nós de biblioteca, sempre que é lançado um filme, a gente procura o livro, se a gente tem um livro que sobre aquele filme, se o livro foi baseado, se o cinema, né, o roteiro foi baseado no livro. E a gente faz as exposições, a gente faz as rodas de conversa, falando sobre aquele filme, né? Isso é muito importante para a gente não perder, não ficar. São linguagens importantes que todas fazem a humanidade crescer. Então, a gente precisa trabalhar dentro de uma biblioteca em todas as linguagens, tirando sempre aquela ideia de que biblioteca é apenas um local de guardar livros, muito pelo contrário. Agora eu vou fazer assim, eu vou pedir licença para os escritores maranhenses, e todos acredito que saibam tanto que eu gosto deles e que eu procuro divulgá-los, mas eu vou deixar só a indicação de um livro. Vontade. Para quem, já que a gente está falando sobre essa questão social, de você ler um livro que possa fazer com que você mude, né, a sua forma de pensar, de agir, que você cresça como pessoa e também que ajude o coletivo, eu vou indicar um livro que foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti de 2024, que é Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Eu acabei de ler, ele é maravilhoso. E olha, gente, eu li no Kindle, tá? Eu achei super fácil, porque deu vontade de ler, eu baixei, comprei, baixei. Então eu leio, eu sempre prefiro o físico, mas eu leio também o digital. E Itamar também ganhou o Prêmio Jabuti de 23 com Torto Arado, que foi um dos livros mais procurados na nossa Benedito Leite. E é isso, quem puder ler,
Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Muito bom mesmo. Pois é, na casa de ferreiro nem sempre o espeto é só de ferro. Não, eu amo ler livro. Doutora de qualquer Lidevânia, forma. fique à vontade e pode também sugerir uma obra. Eu também tenho um convite, que também passa pelo e-book, porque esse livro aqui, que eu estou mostrando a versão física dele, chamado Ter Exercício de Falar, ele está esgotado na versão impressa. Ele foi publicado por uma editora do governo de Pernambuco, após vencer um prêmio literário, né? E até o dia 30 de abril é possível baixar esse livro, a versão dele digital, o e-book, para ler de graça. Gente, só até o dia 30 de abril. Está vendo como o e-book tem suas vantagens, né? Além disso, no mês de maio, durante todo o mês de maio, esse livro chamado A Moça da Limpeza, ele vai estar também circulando para clubes do livro, professores de rede pública e quem trabalha com divulgação de livros, né? Quem pode me acompanhar nas redes sociais, @lindamartins, e eu vou dizer lá como é que vai acontecer essa campanha de leitura no mês de maio. Obrigada. Tá certo. Natália, fica à vontade. Então, eu quero fazer também um convite. Dia 3 de maio, o Clube do Livro Maranhão já está voltando. Vai acontecer lá na Biblioteca Benedito Leite, às 15h30. Então, fica o convite para todos vocês participarem. Vai estar aberto, é um lugar seguro, é um lugar acolhedor. E eu também queria deixar um recado. Leia. Leia, porque ler é um refúgio, ler transforma a pessoa de dentro para fora e faz um ser humano melhor. Certo. Aproveitando, deixa eu dar uma sugestão também para quem gosta de leitura e ler de uma forma, um livro que se apresenta de forma diferente. Citar alguém que lançou recente um livro aqui, o Iramir Araújo, acabou de lançar um livro, Os Tambores de São Luís, na versão quadrinhos. Então fica a dica para quem quiser acessar, comprar o livro, já está disponível. Temos na Biblioteca Benedito Leite. Pronto, já pode fazer a leitura na Biblioteca Benedito Leite. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.